texto, que está no capítulo 20, versos de 1 a 6 de Apocalipse. Capítulo 20, versos de 1 a 6. Sétima sessão. Apocalipse 20, de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Assentem-se, meus irmãos. Senhor, nós buscamos a Tua presença nesse momento, dá-nos orientação pelo Teu Espírito, fale aos corações de maneira poderosa, ajuda-nos, ó Senhor, em todas as nossas necessidades, abençoe, ó Pai, o Teu povo, abençoe, Senhor, aqueles que passam por dificuldades, lutas, enfermidades, como nosso irmão Rafael, como a Aparecida, a esposa do Adalto, abençoe essas vidas, ó Senhor, sê com eles, Tua mão bondosa, poderosa, cure de acordo com a Tua vontade, bem como pedimos por outras pessoas que também estão enfermas, estão passando por necessidades. Abençoe, Senhor, console os corações aflitos e tristes, enquanto caminhamos por este mundo. Dá-nos, ó Deus, a alegria de pregar o Teu Evangelho, de viver a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a instrução dela nesta noite, através do Teu Santo Espírito. Abençoe, Pai, a vida de todos que aqui estão, e abençoe-nos, ó Senhor, na expectativa do retorno do Teu Filho, animados, prontos a Te servir. Nós pedimos isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, vamos lá, sétima sessão. Caminhamos aí para um momento que estamos quase que encerrando o texto, né? Quase que encerrando o texto. Então, observe aqui mais uma vez o versículo 2 e o versículo 3. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nós interpretamos esta parte aqui, através do capítulo 20, como uma sétima sessão. Existem duas formas de entender o livro de Apocalipse. Alguém entende que o livro de Apocalipse é um trecho só, como se fosse uma sequência, né? Uma série de sequências. Nós entendemos que não, nós entendemos que é um paralelismo. Significa que existem 7 sessões, nessas 7 sessões temos repetições do que já ouvimos na primeira sessão, e isso para nós é uma das formas mais seguras de interpretar o Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre uma feliz realidade. O que esse texto nos mostra é que o milênio já está inaugurado e não será inaugurado. Para nós o milênio já é uma realidade. Ele começou quando Cristo ressuscitou e ele terminará quando Cristo voltará. Nós não esperamos 1000 anos, nós não estamos esperando 1000 anos. Para nós, esses 1000 anos já vivemos esses 1000 anos, já estamos nos 1000 anos. Para nós não é uma realidade que virá, para nós é uma realidade que já é. Esse texto aqui ressalta a vitória de Cristo. O verso 1: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Chave e corrente significa que ele tem poder para trancar, tem poder para soltar, tem poder para prender, tem poder para soltar. Esse é o trabalho de Cristo realizado na sua primeira vinda. Então, a igreja, nesse sentido, está livre para pregar.
Este é o objetivo do milênio. O milênio tem como proposta, como base, como informação principal para nós, dizer que a igreja se estenderá em todos os cantos da terra. Esta é a grande mensagem de Apocalipse. A mensagem de Apocalipse é que o Evangelho alcançará todas as pessoas, ou podemos especificar, todos os eleitos. Nada impedirá o Evangelho alcançar os eleitos. Uma outra coisa, há uma restrição do poder e da força de Satanás. Ele não pode mais enganar as nações. No texto de Colossenses, diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, destes que estão no mundo. Mas agora, com o Evangelho, esse poder foi limitado e agora o Evangelho alcança essas pessoas. Então essa é uma outra mensagem do livro de Apocalipse. Satanás está com o seu poder de sedução, de enganação reduzido. E por isso o Evangelho atinge eficazmente a vida das pessoas. Outra coisa que aprendemos. Do povo perdido. Também. Isso também. O milênio, portanto, começou com a ressurreição de Cristo e será concluído antes da sua vinda. O que podemos chamar de milenismo inaugurado, conforme Bale. Ele fala isso num livro chamado Brado de Vitória da Cultura Cristã. Podemos dizer que a melhor forma de dizer no que nós acreditamos, nós reformados acreditamos, é milenismo inaugurado. Nós temos uma outra expressão também. Alguém vai dizer assim: você é amilenista? De uma certa forma sim, porque não acreditamos que tenha aí 1000 anos de forma literal, mas acreditamos que é de uma forma figurada. Os textos devem ser interpretados por forma figurada e não literal. Se entrarmos no literalismo no texto de Apocalipse, nós vamos ficar malucos. O que o texto está mostrando é uma forma, como nós poderíamos dizer assim, uma espécie de interpretação, né, que daríamos aí por uma visão de sinal, não literal, né, amilenista. E esse termo pode ser usado também, milenismo inaugurado. Porque para nós o milênio começou com Cristo e nós não sabemos quando será o fim, mas sabemos que haverá um fim, porque a palavra de Deus disse que haverá um fim. Então qual é a grande facilidade que nós temos hoje? Não é aquilo que pré-milenistas esperam, pré-milenistas e pré-milenistas tribulacionistas. Um período de extrema paz, com tranquilidade, onde tudo será bom e Cristo estará reinando lá de Israel. Nós não aguardamos isso. Essa não é uma realidade que nós esperamos. Então haverá um momento de tribulação. Cristo antes resgatará a igreja. Ele resgatará a igreja. Essa igreja ficará 7 anos lá no céu, numa grande festa lá nos céus, enquanto aqui na terra está tendo uma grande luta, uma grande perseguição, e depois ele volta para reinar 1000 anos. Nós não entendemos que o texto dê margem para essa interpretação. Achamos que isso é demais. Não há condições de ser pré-milenista, e tem pré-milenista dispensacionalista, que acredita que haverá 7 anos de festa com a igreja resgatada nos céus, e depois mais um tempo que ele volta com a igreja para reinar com esta igreja lá de Jerusalém. Nós não podemos acreditar nisso, e a gente vai tentar mostrar por que não. Então o que temos aqui? Uma visão simbólica e não uma visão literal. Porque se você olhar para Apocalipse, você vai ter essa noção aqui, ó. O anjo vem, está vendo? Você já imagina isso aqui também? A gente não sabe como é um anjo, né? Por mais que tenham descrições, mas você vai ver algumas descrições que tem 6 asas, né? Não há uma compreensão material a respeito de seres que são espirituais. Essa visão aqui, isso aqui é uma ilustração. É uma espécie de interpretação, é como se fosse assim: faz um desenho para a gente entender, aí faz um desenho para entender, mas não significa que João viu isso aqui, né? Um anjo branco descendo com uma espada para amarrar um outro poder forte que tem aqui. Não é isso. Isso aqui é uma visão. Se alguém for levar isso aí, vai ter pesadelos, um monte de pesadelos, né? Vai pensar de monstro com 5 chifres, 10 chifres, vai ficar maluco. Isso é uma visão. Seres espirituais a gente não tem condições de entender. Aliás, a gente não tem como a gente entender seres espirituais. Bom,
Primeiro, o que a gente tem que entender? Para nós, a nossa visão é de paralelismo. Paralelismo funciona assim: você tem que ler Apocalipse desse jeito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso que a gente fez ao longo desses estudos. O que significa isso? Primeira sessão, de 1, né, até o 3, 22. Cristo no meio dos castiçais, ou no meio dos candeeiros. Essa é a primeira sessão. Nessa primeira sessão, Cristo vem, Cristo salva, Cristo destrói Satanás, Cristo mantém a sua igreja. Na segunda visão, a visão dos céus e dos selos. E aí a gente vai ver como que está a igreja nesse processo. Ela é perseguida, aqui ela é perseguida, aqui também ela é perseguida. 7 trombetas, como Deus vai cuidar dos seus inimigos. Aí depois nós vamos ver esses inimigos perdendo força. Por exemplo, o dragão, essa passagem é muito importante para entender a passagem de hoje. Depois nós temos a quinta sessão, as 7 taças, de 15, de 1 a 16 até, de 15, 1 até 16, 21. Depois nós temos a queda da Babilônia, de 17 até 19, verso 21. E agora a grande consumação, de 20, de 1, né, até o 22, verso 1, que termina o texto. É assim que a gente entende Apocalipse. Bom, o paralelismo como linha de interpretação do texto nos faz entender assim, ó, isso é muito importante. Por quê? Olha como quem não é paralelista interpreta esse texto. Capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a grande serpente. O que essa pessoa faz? Ela vai pegar o verso 1 e vai interpretar como continuidade do verso 21 do capítulo 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí vem o 21. Então vi descer do céu, ou seja, parece que o 21, aliás, que o 20, capítulo 1, é segmento do 19, verso 21. E não é isso. Quer ver? A gente vai mostrar por quê. Quando você olha para Apocalipse capítulo 20, você tem o retorno ao começo da dispensação atual. No capítulo 20 é o início de outra sessão paralela, na sessão cronológica do capítulo 19. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à conexão dos capítulos de 11 a 12. Capítulos de 11 a 12 está acontecendo a mesma coisa que nos capítulos de 19 e 20. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, no capítulo Apocalipse 11, 18, anuncia o dia do juízo. Em Apocalipse 12, 5, descreve o nascimento, ascensão e coroação de Cristo. Eu fiz questão de pegar o texto aqui para vocês. Olha só. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem toda a terra. Capítulo 11, verso 18. No capítulo 12, verso 5, começa outra sessão. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui é uma outra sessão. Aqui fala do fim de todas as coisas, e aqui, novamente, como Cristo derrotou os seus inimigos. Aqui é o fim, e aqui como Cristo começou a derrotar todos os seus inimigos. Para nós interpretar esse texto, é melhor que a gente faça o seguinte: capítulo 19, como Cristo derrotou seus inimigos. Capítulo 20, como começa novamente a narrativa da vitória de Cristo. Como é que começa novamente a narrativa da vitória de Cristo? Começa com ele derrotando o dragão, e vai terminar com ele derrotando todos os seus inimigos. Mas é a mesma coisa. Então, o paralelismo que a gente já viu aqui, esse paralelismo significa o seguinte, que a história se repete. É como se você contasse a história 7 vezes, mais ou menos, da mesma forma.
É assim que a gente interpreta esse texto. O capítulo 20, então, é um retorno a esse momento. É como se voltasse ao início da história. Vitória de Cristo. E aí começa Cristo reinando nos céus e a igreja passando por todas as dificuldades aqui na terra. Esse, para nós, é o período dos 1000 anos. Não é que vai vir 1000 anos para a igreja ter paz. Não tem paz nesse sentido. A paz que nós temos é a paz com Deus. Neste mundo, a realidade é que não há paz. Paz que temos, sabe aquela paz que Jesus deixou? Deixo minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então não espere encontrar um período aqui onde você vai viver em paz nesse mundo. Paz eterna nos céus. Nesse mundo, enquanto você estiver aqui, é guerra. E não tem outra roupa para você usar. A roupa que você vai usar nesse mundo não é uma roupa de galo. Não é uma roupa de ir para a praia. A roupa que você vai usar nesse mundo se chama armadura. Você precisa de espada, você precisa de escudo, você precisa de capacete, você precisa de couraça, você precisa de cinto, você precisa de sandália. Essa é a roupa que você vai precisar aqui. Porque é uma luta, né? Porque é uma luta. É isso que Paulo diz, né? Paulo fala, ó, você deve viver assim, 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 assado, lá no texto de Efésios. Mas ele vai dizer, para isso, revestidos de toda a armadura de Deus, para vencerdes todas essas batalhas, você precisa dessa armadura. Então é um grande engodo. Quem vai dizer assim, nós vamos ter 1000 anos de paz aqui, vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo. Isso é céus, não é aqui. Aqui, o que você tem que entender é que é lutas. Mas você vai dizer assim, mas reverendo, por que fala que Satanás está amarrado? Está no abismo? Simples, para não mais enganar as nações, é que diz o texto aí. Até então era muito difícil a pregação do Evangelho, mas depois que Cristo vence Satanás, a pregação do Evangelho se estende a todos os lugares. Então outra coisa que a gente entende de Apocalipse é um texto que incentiva missões. É um texto para incentivar missões. Os Evangelhos incentivam a missões no final, mas Apocalipse incentiva missões do início até o fim. E ele também solto atrapalha, né, na sua pregação. Sim, mas ele não pode bloquear a pregação, ela será sempre eficaz. Aí você pode entender assim, Tereza, qual é o problema? Que a gente vê um Paulo preso, mas vocês vão ver um texto que eu vou trazer, que ele fala assim, eu estou preso, mas a palavra está livre. Sim. Aliás, Paulo preso era o motivo das pessoas ficarem mais animadas para pregar o Evangelho. Ninguém segura o Evangelho, ninguém deixa o Evangelho limitado. O Evangelho ele atinge a todos, ele alcança todas as pessoas. Então não tem ninguém que segura o Evangelho, né? E aí quando você vê um advento como o da internet, alguém pode dizer, tem tanta coisa ruim na internet. Pelo contrário, eu acho que é mais um dos elementos que potencializa a pregação do Evangelho. Né? Claro que tem coisa ruim, mas é mais um dos elementos que potencializa a pregação do Evangelho. Vou mostrar mais um pouco aqui pra gente, tá bom? Se você ler Apocalipse de 5 a 12, você vai ver o seguinte, em conexão com o nascimento, morte, ascensão e coroação de Cristo, Satanás é expulso do céu. Suas acusações perdem toda a semelhança da justiça. Já em 21 a 3, Satanás é amarrado e lançado no abismo. Seu poder sobre as nações é contido. Em vez de as nações superarem a igreja começa a superar, significa evangelizar as nações. É isso que a gente está vendo, tanto em um como o outro, é uma repetição. Não é uma coisa nova que está acontecendo aqui. Não é uma coisa nova. Está mostrando a mesma coisa. Qual que é a mesma coisa? Que a igreja tem condições de pregar o Evangelho. Isso significa que estamos nos 1000 anos. 1000 anos. Está dando para entender? Tá? Pastor, como o pastor Bolsonaro falou, né? A dificuldade, a gente pensando, nem sair nem na rua comigo. Sim. Como que o Espírito Santo trabalha, né? No coração das pessoas, que ele consegue fazer o trabalho mesmo com tanta dificuldade. Esse é outro ponto importante desse texto. Esse texto vai dizer assim, hoje está cada vez mais difícil pregar o Evangelho, porque antes a gente saía pelo menos na rua e as pessoas pegavam folhetos e tudo mais. Hoje nem folhetos as pessoas querem pegar mais. Então as pessoas falam, hoje está mais difícil pregar o Evangelho do que no passado. O que a gente tem que pensar num texto como esse? O que a gente tem que pensar num texto como esse é que o Evangelho será eficazmente pregado não segundo os nossos olhos. E esse é um ponto muito interessante, porque talvez a gente pense assim, eu estou pregando o Evangelho, está
adiantando de nada. Eu preguei o evangelho para o vizinho, não está adiantando de nada. Eu preguei o evangelho para o meu colega, não adiantou de nada. Preguei o evangelho para outra pessoa, não adiantou de nada. Esquece isso. O seu problema não é ficar pensando no sentido de deu certo ou não deu certo. Não cabe a você isso. A única coisa que esse texto nos dá margem a fazer é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Agora, uma coisa é certa: eficazmente ele vai atingir os eleitos de Deus. E eu não sou um caçador de eleito, eu sou um pregador do evangelho. Essa é uma visão muito importante de Apocalipse. Alguém pode dizer assim: nossa, gastou milhões e milhões naquele lugar e só teve 2 conversões. Não é você que faz o resultado, é Deus quem dá o resultado. Você não tem que ficar se preocupando: gastou milhões e só vieram 2. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem que pregar o evangelho. Outro texto paralelo que nos faz entender o que a gente está querendo dizer aqui. 11, 2 a 6 e depois 2, 14 a 17. Você vai ver nesses 2 textos aqui um longo período de poder e testemunho para a igreja, que é mantido longe da presença da serpente, Satanás. A influência do diabo é contida. Se você pegar esses textos, você vai perceber: Satanás não consegue conter a igreja. Mas quando a gente lê 2, de 4 a 6, do texto que estamos examinando hoje, um longo período de poder para a igreja, desde que Satanás foi amarrado. Isso permanece ligado por 1000 anos, isto é, ao longo desta era evangélica, Apocalipse 2 e 3, 20, né? Nos céus as almas dos remidos vivem e reinam com Cristo. Então esse período aqui, dessa passagem, é totalmente paralela a essa passagem. Ou seja, a tese, o capítulo 20 não está trazendo nada diferente, está mostrando a mesma coisa: Cristo vencendo Satanás e a igreja tendo liberdade de pregar o evangelho. Não tem nada de diferente nesse texto. Não tem nada. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sim. Não tem nada de diferente. É um paralelo de outros textos do próprio livro de Apocalipse. É que Jesus tem na mão a chave do abismo e a grande corrente. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Um pequeno período de perseguição a gente vê em 1, 7 de 1 a 19 e 13, 7. Você vai ver, período de perseguição. Um breve período de perseguição, mais severa perseguição. Este é o pequeno tempo de Satanás, a mais terrível e final manifestação do poder perseguidor de Cristo. No 20, de 7 a 10, você vai ver a mesma coisa. Um breve período da mais severa perseguição. Satanás reúne o exército, Gog e Magog, contra a igreja. Esta é a batalha do Armagedon. Todos os textos de Apocalipse mostraram que haverá um momento de terrível perseguição. Nós chamamos isso de tribulação. Mas quando a gente fala de grande tribulação, significa que em termos de tempo, ela será curta. É necessário que isso aconteça. Deus sabe por que tem que ser assim. Mas o que marca o fim do milênio é um período de gravíssima perseguição. Nós não teríamos a liberdade que estamos tendo aqui agora. Gravíssima perseguição. Então isso a gente encontra no capítulo 1, a gente encontra no capítulo 13 e a gente encontra no capítulo 20, versos de 7 a 10. É a repetição disso, novamente, né? Redundante falar isso, mas é a repetição, novamente. A vinda para o julgamento. 11 a 17, verso 18, 14, de 14 a 20, a segunda e única vinda de Cristo para o julgamento. E aí a gente vai no capítulo 20, 11 a 15, você vai ver a segunda e única vinda de Cristo para o julgamento. Importante dizer, quem é um pré-milenista, dispensacionalista, tem que arrumar muitas vezes 4 vindas de Jesus. A primeira, segunda para resgatar a igreja, a terceira para vir nesse mundo e depois uma quarta para julgar os ímpios. 4 vindas de Jesus. A gente não vê isso na Bíblia. Eu só vejo 2. A primeira vinda e depois a segunda vinda. Você não tem isso. Tem que fazer um exercício gigantesco para chegar nessa posição, né? Por isso que nós chamamos isso de paralelismo. Ou seja, Apocalipse 19, de 19 a 21 nos leva ao final da história, ao dia do juízo. E Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual. É assim que nós interpretamos o texto. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu estou falando.
A minha ideia é que eu quero mostrar para vocês é que o capítulo 20 é uma coisa diferente. E o capítulo 19 mostra o fim de todas as coisas. A besta julgada, o falso profeta, todos são condenados, e aí há o grande fim. No capítulo 20 a gente já vê outra coisa bem diferente, tá bom? Bom, vamos agora para o texto, especificamente. O anjo, que nós vemos nesse texto, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, a grande corrente. É mais fácil para mim interpretar o anjo aí como Cristo ou o seu poder. E o que ele faz? Ele vence, né? Tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vamos falar um pouquinho sobre o abismo, e depois a gente volta a essa questão. Este abismo é um buraco profundo, cuja entrada é um poço. A gente já viu isso em Apocalipse 9:1, que tem uma tampa. Esta tampa pode ser aberta, Apocalipse capítulo 2, 9:2. Ela pode ser fechada, Apocalipse 20, verso 3. E até selada, como a gente vê em Apocalipse 20, verso 3. O que significa isso? Que quem tem a chave e que quem tem a corrente pode soltar ou fechar. E é isso que acontece no mundo. Deus, quando quer, Ele abre; quando quer, Ele fecha; quando Ele quer, Ele segura; quando Ele quer, Ele solta. Deus controla Satanás. Deus controla as perseguições. Deus controla esse mal. Deus tem poder sobre isso, né? Sobre a ação do próprio inimigo. Deus está controlando todas as coisas. Então isso significa esse abismo. Veja bem, esse não é o inferno. É uma prisão. Não é o inferno, é uma prisão. O inferno, vocês vão ver mais adiante, né? No capítulo 20, você vai ver aí o que vai acontecer, né, no juízo de Deus, né? Você vai perceber, por exemplo, capítulo 20, verso 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então esse aqui é o final de tudo, mas nesse primeiro momento nós temos uma prisão. E veja bem, não podemos interpretar isso literalmente, né? Cuidado com esses filmes que as pessoas assistem, Indiana Jones, né? Agora a Croft, como que é? Lara Croft. Cuidado com essas coisas que falam assim: eles vão encontrar um lugar, de repente vão encontrar o buraco onde está Satanás. Não existe isso, tá bom? Isso é simbólico. Não adianta alguém procurar, colocar um chapéu e falar: vamos procurar o buraco onde está Satanás. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Isso é simbólico. Não significa que é uma prisão desse tipo, com um buraco, que tem uma tampa. Não é isso. Isso é Hollywood, né? Ou sucesso. Isso aqui é tão somente uma visão, um símbolo. Não é uma realidade no sentido material da coisa, né? Tanto porque não se aprisiona o espírito de uma corrente, né? Aprisionei o espírito de uma corrente. Não é assim. Isso demonstra o poder de Deus numa região espiritual que nós não entendemos o que é, mas temos que entender que o poder de Deus é eficaz para prender Satanás. Então esse seria o abismo. Aqui está claro que Satanás foi jogado para sempre, para os séculos dos séculos. Exatamente, fica claro que aqui é o final, esse texto. O que a gente pode entender com relação ao diabo? Pendurado na mão do anjo uma corrente. Evidentemente, ele está pronto para amarrar alguém a fim de trancá-lo no abismo. O que acontece? De repente o João vê o dragão forte, astuto e grotesco. É a velha serpente, astuta e enganadora. Para descrevê-lo com mais precisão, ele também é chamado de o diabo, isto é, caluniador e Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. João faz questão de dizer que Satanás agora não está mais diante da presença de Deus nos céus. Ele foi jogado lá de cima quando Cristo venceu. Quando Cristo venceu, Satanás cai definitivamente.
Ele é destronado dessa função de acusador, e ele cai, ele perdeu isso, ou seja, não há nenhuma condenação mais para aqueles que são salvos. Não tem ninguém, não há nada que possa acusar um salvo diante de Cristo. Nada. E Jesus venceu a morte, né? Jesus venceu a morte, que é a morte, a separação do homem de Deus. Ele venceu Satanás, né? O último inimigo a ser vencido é a morte, né? E esse é o momento onde não haverá mais morte, no retorno de Cristo. Mas na sua primeira vinda, ele acabou com tudo aquilo que nos colocaria numa situação de desvantagem com Deus, porque Cristo pagou o preço da nossa culpa. Então Satanás não tem mais nada para falar a respeito de nós, não tem mais nada para falar a respeito de nós, né? Então ele não tem mais essa função, ou seja, não aconteceria mais aquilo que aconteceu com Jó. Você lembra que aconteceu com Jó? Não acontece mais. Isso não acontece mais. Satanás foi lançado de lá eternamente. Não acontece mais isso. Sim. É a questão de Jó mesmo que eu ia perguntar, né? Então, quer dizer que no Antigo Testamento ele tinha acesso ao céu, né? Por isso que a gente vê só Israel, e ainda com muita dificuldade para manter firme a sua fé. Elias em alguns momentos vai dizer: eu fiquei só. E Deus vai mostrar para ele: não, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas essa tentativa de acabar com o povo de Israel por outras nações é uma tentativa de Satanás de acabar com a aliança, e ele nunca vai poder fazer isso, ainda mais agora, porque a derrota dele é definitiva. Nós aprendemos já em outros textos de Apocalipse que o que Satanás está tentando fazer é tragar pessoas junto a ele, porque ele não sabe quem são os eleitos. Então essa é a tentativa dele. Ele vai tentar atingir a igreja, ele vai perseguir a igreja. Mas o que esse texto nos mostra é que Deus dá à igreja condições dela continuar sendo igreja, mesmo perseguida. Então isso faz com que você fique, com que Satanás, né, tenha potência, não tenha condições de vencer. Aqui que a gente precisa entender a corrente. No texto grego é esse tipo de amarração aqui, tá vendo? Estão percebendo? Antigamente os cachorros eram amarrados assim, não era? Não é? Ainda existe, né? Ainda existe isso. Significa que Satanás tem uma ação. Ele consegue ter uma certa ação, né? Olha só, significa que a sua autoridade e o seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Deus vai chamar os seus eleitos. É isso mesmo, você tem que ir lá para o texto de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E aí você vai ver Jesus usando uma expressão que esclarece bem esse texto para nós, né? Esclarece bem essa questão do que é o reino, né? Do que seria o atingir do reino, né? Vamos lá. Versículo 18. Aproximando-se, já que está todo mundo querendo abrir, então vamos ler juntos. 28 e 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A expressão aqui, exousia, no grego significa governo, significa que Jesus recebeu todo o governo. E quando a gente vê isso em Apocalipse, na primeira sessão, quando ele recebe os selos do Pai, toda a autoridade lhe foi dada. É isso que acontece. Cristo é rei, e o reinado dele já começou. É um reinado perfeito de 1000 anos, e não tem ninguém que tire esse reinado dele. Mas quer saber de uma coisa? Aqueles que morreram com Cristo estão reinando com Ele. Aqueles que morreram sendo servos de Deus estão reinando com Ele. É isso que o texto está falando para nós. Isso para nós é importantíssimo, porque o reino de Cristo não é um reino material como alguns querem. Ele é na verdade um reino espiritual. Por isso que o reino está no coração e não geograficamente num lugar. Veja como. Mateus 12, 29.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? O que está acontecendo no reino de Cristo? Ele está entrando no reino de Satanás, ele está amarrado, limitado e saqueando, ou seja, pegando tudo aquilo que é dele. O que está acontecendo? Lucas 10, de 17 a 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: e via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É a derrota de Satanás pela obra de Cristo. E por isso o Evangelho vai adiante e vai sendo pregado às nações. Hebreus 2,14: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só, qual é a derrota de Satanás? Pela morte de Cristo. 1 de João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi isso que Cristo veio fazer: destruir a força de Satanás. Satanás está extremamente limitado nisso, que é a reunião dos santos da igreja. Por isso a igreja é universal. Satanás não pode destruir a igreja. Os eleitos de Deus de todas as nações receberão o Evangelho. Romanos 8,30. A igreja é e será uma bênção para o mundo. Daí a grande importância das missões. Por isso que a gente está dizendo, a grande bênção do mundo é a igreja. E por isso que a igreja é tão afetada. Percebe por que a igreja é tão afetada? E surge um e divide a igreja, e surge outro, vem com uma heresia, e surge outro, vem com uma maneira de evangelho que é muito agradável aos homens, mas não verdadeiro evangelho. Aí a gente entende o falso profeta. Vem um e tem uma maneira de agir, fazendo do mundo uma igreja agradável, a besta. E tudo isso regido pelo anticristo, e isso regido pelo grande dragão. Mas nada afeta a igreja. Por isso que as portas do inferno não afetam a igreja, a verdadeira igreja, né? Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, pouco tempo, né? A grande tribulação que a gente vê aqui. O que a gente está vendo? 1000 anos, né? Nós não podemos aí entender que seja um número literal. Para nós, 1000 anos é um período de completude. É um período inteiro, sugere um longo período, um período completo. O número 10 elevado a 3 significa que é um período perfeitíssimo. 3 é a expressão ligada a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que é uma expressão completa, uma ação completa de Deus na Trindade. 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda. É o período que Cristo está reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como a gente vê em 1 Coríntios 23 a 25. Esse é o período do milênio. Procede aí então depois o juízo, e o ensino geral das Escrituras segue imediatamente a segunda vinda. Não tem uma outra vinda, tudo acontece depois da segunda vinda. Depois da segunda vinda nós temos o juízo. Eu acho que eu tenho esses textos mais adiante, mas vamos procurar só para deixar mais claro para nós. Mateus 25, 31, Romanos 8, 20 a 22. Eu estou indo muito rápido pelo nosso tempo, mas se alguém quiser depois do estudo, é só pedir que eu lhe passo. 25, 31. Daria até para ler mais, mas até aí já dá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará os uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Perceba isso: vinde, benditos de meu Pai. Agora os outros, a expressão é terrível, né? Irão estes, verso 46, para o castigo eterno,
porém os justos para a vida eterna. Romanos 8, 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação só tem geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não há um momento para voltar aqui para a terra, para ficarmos aqui na terra, mas há um momento onde aguardamos o retorno de Cristo. Outra coisa que é importante falar nesse texto é o trono. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só isso. Essa aqui é basicamente uma resposta de Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 fala daqueles que morreram por causa de Cristo, como eles estão nos céus. Aqui a gente tem uma resposta. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eles vão julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa de sua palavra, por causa da sua palavra, da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este é o sinal daqueles que estão na igreja militante. Eles não adoram a besta, não têm a marca na fronte e nem na mão, ou seja, suas atitudes são atitudes que agradam a Deus, por isso não tem essa marca. E esses reinam com Cristo durante os 1000 anos. Então o trono significa o lugar onde Cristo está governando. Esse trono está nos céus. Não existe nesse capítulo nenhuma referência literal, e nem terá muito menos em algum lugar como na Palestina ou em Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. Essa cena que nós estamos vendo aqui do reinado de Cristo é nos céus. E veja bem, quem está reinando não são corpos, são almas. Para alguém ser pré-milenista e pré-milenista dispensacionalista, tem que entender que tem que ter corpo, porque teve uma ressurreição, e depois essas pessoas de uma festa no céu, depois de 7 anos, vieram para a terra. O que a gente está vendo aqui é alma, são as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus. A alma desses perseguidos, são as almas que estão reinando. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas e não corpos. Essas almas são as mesmas descritas em Apocalipse 6:9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo, o período intermediário. E é isso que nós falamos. Por isso que nós falamos muito isso com os catecúmenos, o já e ainda não. Esse é um período intermediário. Já estamos salvos, mas ainda não estamos glorificados. Já temos a certeza da salvação, mas ainda não estamos plenamente com Deus. Esse é um período entre o já e o ainda não que nós conhecemos. Depois da ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma. Apocalipse 22, aí a gente vai para 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, esses ressuscitados estarão, nesse caso, com corpo e com alma. Essa alma que estamos vendo nesse texto está nos céus. Jesus está nos céus e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu e que esse reinado sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino geral das Escrituras, o contexto do livro de Apocalipse, prova o contrário. O crente, quando morre, vai morar com Jesus. E aí a gente pode ver alguns textos, Filipenses 1:23, estar com Cristo, e 2 de Coríntios 5:8, que também ressalta isso. O que eles falam?
Eles estão assentados em tronos para julgar os santos, né? Para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel, diz Mateus 19, 28. O mundo, 1 Coríntios 6, 2. E os anjos, 1 Coríntios 6, 2. Jesus prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no seu trono, Apocalipse 3, 21. Os salvos estão com ele no monte Sião, capítulo 14, verso 1. Cantam diante do trono, Apocalipse 14, 3, 15, 3. E verão a sua face, capítulo 22, verso 3. Os que louvam a Deus na glória, eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com ele. Os salvos estarão nos céus com Cristo em glória. Isso já foi dito também em Apocalipse 7, de 9 a 17. E estas almas celebram a vitória de Cristo sem cessar. Salvos, crentes somente. Quem são esses que estão reinando com Cristo? Todos os salvos, os mártires e todos aqueles que morrerem em sua fé. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, não tornaram a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Nesse período entram na segunda morte. Então vamos falar de primeira ressurreição, que é o que a gente vê também nesse texto. Quem morre uma vez só, morte física, ressuscita 2 vezes, espiritual e corporalmente, na segunda vinda. Quem morre 2 vezes, física e eternamente, ressuscita uma vez para o juízo. A regeneração é uma espécie então de ressurreição espiritual, e a gente pode comprovar por esses textos aqui. João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a primeira ressurreição para nós. Que ressurreição é essa? A pessoa que acredita, que passou pela confirmação da fé, que é a certeza de Cristo como Redentor, esse já passou pela primeira ressurreição, da morte para a vida. João 11, 25 a 26 fala a mesma coisa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, no capítulo 20, diz o seguinte: vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, bem ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Para nós, esses que estão com Cristo são aqueles que foram transformados de mortos para vivos, naquilo que nós chamamos de regeneração. Tantos quantos são regenerados ressuscitaram com Cristo, e essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior. Esta é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de descrever o novo homem em Cristo que foi regenerado. Então, mesmo mortos, suas almas estão reinando com Cristo nos céus. Então, o crente passa por 2 ressurreições. A primeira, quando ele aceita Jesus como seu Salvador. A segunda, quando ele ressuscitar para ter um corpo em glória e viver para sempre com esse corpo em glória com Deus. Já o incrédulo passa por uma ressurreição só, a do corpo, mas para a destruição eterna, que é a morte eterna. Por isso que ele morre 2 vezes, a morte eterna. No juízo final, juízo final. A Bíblia diz que todo olho verá. Exatamente. E em ressurreição. Vamos aqui para alguns textos bíblicos também. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, para Cristo, para Paulo, a morte não é o fim, é estar com Cristo. Fiel é esta palavra, 2 de Timóteo 11, 12.
Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se o negamos, Ele por sua vez nos negará. No capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, diz assim: o vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, e assim como também eu venci, eu me sentei com o meu Pai no seu trono. E este que fez parte da primeira ressurreição, vive, apesar de ter passado pela morte, como o caso destas testemunhas. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha que interessante essa expressão. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3, nos mostra isso. Então, aqueles que são alcançados pelo Evangelho são ressuscitados. Qual é a missão da igreja? É levar vida. E não meramente uma vida que se dê por uma ajuda social, por exemplo, de fazer bem, que uma coisa que deve acontecer também, mas o grande benefício que a igreja tem para com os santos e para com os eleitos é de ressuscitá-los da morte para a vida. Esse é o grande benefício. Morte espiritual. Da morte espiritual. Por isso que ninguém pode substituir a igreja. E a igreja não pode mudar a sua pregação. A sua pregação é crer no Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode dizer outra coisa senão arrependam dos seus pecados e creem em Jesus Cristo, pois Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então essa é a mensagem da igreja. Ela não tem que ter vergonha e ela deve pregar isso. Então não encontramos essa ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais. Por isso eu vou terminar com alguns erros do pré-milenismo. Tentar pegar aqui. Você não vai ver um reino terreno. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. É isso que a gente vê. O reino de Cristo é espiritual. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que acontece? Essa é uma invasão em todas as nações, onde Cristo traz os seus súditos para o reino celestial. Outra coisa, judeus não são especiais, porque um pré-milenista tem que dar total consideração aos judeus. Tem que falar de Israel é um centro para os judeus são vistos como pessoas. Não, judeus têm que acreditar no evangelho também. E nessa época, judeus têm que ouvir o evangelho agora. Judeus têm que acreditar em Cristo agora. Esta é a ação da igreja hoje. A igreja tem que estar lá evangelizando judeus. Onde quer que tenha judeus, os judeus precisam ser evangelizados e acreditar em Cristo. Então, judeus não são especiais. Na posição milenista, pré-milenista, sim. A ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios, porque na visão pré-milenista os judeus vão de fato entender que Jesus era o Cristo, e aí eles vão passar a adorar a Cristo como Deus. Nós não acreditamos que haverá uma informação específica para judeus. Se eles têm de acreditar em Cristo, tem que ser agora. Só existe uma igreja e uma noiva formada de judeus e de gentios. Vamos ver os textos? Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, Cristo nos uniu. 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então não existe essa história de privilegiar judeus. Não. Outro erro, mais de uma ressurreição. O ideal do milênio terrenal, pré-milenista, ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma dos crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição ao restante da Bíblia, o que a Bíblia ensina.
A gente vai ver isso em alguns desses textos. Por exemplo, João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso dá espaço para uma ressurreição só, a última. Para aqueles que andaram à luz do Evangelho, salvação. Aqueles que não, destruição. Verso 39 de João 6. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Quem acredita numa visão pré-milenista e pré-milenista dispensacionalista, acredita que Cristo vai reinar aqui, Ele vai reinar em Jerusalém durante 1000 anos. Muitos crentes viverão, por exemplo, 300 anos, 400 anos, 500 anos, e depois vão ter que morrer de novo, para depois passar por uma ressurreição. Mas deixa eu dizer uma coisa, Cristo vai estar aqui no mundo convivendo com pecadores, de novo, né? Isso dá uma tremenda ideia de segunda chance. Quem pregou muito isso foi uma série de filmes chamado Deixados para Trás. As pessoas amam esse filme, né? Tem 1, 2, 3, se não me engano. Mas esse filme dá uma margem de que haverá uma segunda chance. Não há isso. Não há essa história de Cristo reinando com ímpios aqui na terra. Não pode acontecer isso. A ideia de milênio depois com Cristo fica estranha, de pessoas vivendo ressuscitadas e pessoas vivendo na carne, e que depois vão ter que passar por uma segunda ressurreição. Não acreditamos nisso. É que aqui na terra vai ser reformada, vai ser a nova Jerusalém, não é isso? E isso é no segundo. Isso é logo depois da ressurreição, né? Rebelião. Quem acredita num pré-milenismo e pré-milenista dispensacionalista, acredita que Cristo vai ficar reinando aqui durante 1000 anos, e perto do fim desses 1000 anos, um grupo vai se levantar contra Cristo, e vai combater Cristo lá em Jerusalém com uma guerra atômica, alguma coisa assim. Nós não temos lugar para isso. Por exemplo, Apocalipse 20, de 7 a 9. Como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos, e depois elas se rebelam totalmente contra Ele? Não dá para conceber isso. Não dá. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia no mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que nós estamos vendo aqui é o final. E o final desse reino de Cristo, onde haverá a grande tribulação. É necessário que aconteça isso segundo o texto que a gente leu. Agora é importante que a gente entenda, não é depois dos 1000 anos, é no final dos 1000 anos. O juízo é universal. Todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença desse milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda, e só para os incrédulos. Nós não podemos acreditar dessa forma. Então, para nós, a melhor interpretação do capítulo 20, de 1 a 6, é uma visão de que Cristo está reinando, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e a melhor forma de entender o reino de Cristo não é por uma questão de poder, de benefício para o crente, no sentido de que ele será um vitorioso nesse mundo, mas que ele é um vitorioso sobre o pecado, e ele será vencedor sempre em Cristo, porque ele espera a ressurreição. Então, para nós não existe essa história de um milênio terrenal. Nós entendemos que esse milênio é espiritual, está acontecendo já com o reino de Cristo, e ele é sobre os filhos dele que existem, que já existiram, ou que ainda existirá ainda na história do mundo. Termino com a conclusão. De acordo com essa posição, a passagem de Apocalipse 20, de 1 a 10, descreve a atual era da igreja. Esta é uma época em que a influência de Satanás sobre as nações foi grandemente reduzida para que o Evangelho possa ser pregado ao mundo inteiro. Segundo, Cristo reina por 1000 anos com cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. O reinado de Cristo no milênio, de acordo com este ponto de vista, não é um reinado corporal aqui na terra,
mas sim um reino celestial sobre o qual ele falou: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Terceiro, a visão é chamada de amilenar, porque sustenta que não há futuro milênio ainda por vir, uma vez que os amilenistas acreditam que Apocalipse 20 está sendo cumprido na era da igreja. Eles consideram então que o milênio descrito anteriormente está acontecendo. A duração exata da idade da igreja não pode ser conhecida, e a expressão 1000 anos é simplesmente uma figura de fala por um longo período de tempo em que os objetivos perfeitos de Deus serão realizados. 5. De acordo com essa posição, a atual era da igreja continuará até o momento do retorno de Cristo. Quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição de crentes e incrédulos. 7. Os corpos dos crentes se elevarão para se reunir com os seus espíritos e entrar no pleno gozo do céu para sempre. Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também estarão diante do tribunal de Cristo, como a gente vê em 2 Coríntios 5:10, mas esse julgamento só determinará graus de recompensa no céu, galardão, pois somente os incrédulos serão condenados eternamente. Neste momento, os novos céus e a nova terra começarão. Imediatamente após o julgamento final, o estado eterno começará e continuará para cada crente. Então essa é a nossa conclusão desse texto. É muita informação, se você depois quiser pegar o estudo vai ficar mais fácil, mas por enquanto é essa. Vamos para as aplicações finais. Primeira, apesar das limitações de Satanás, nós podemos ser atingidos pelos dardos do inimigo. Efésios 6. Isso implica que a limitação de Satanás não implica a nossa constante vigilância. Não é porque Satanás está amarrado que significa que devemos ficar tranquilos. Ainda há necessidade de extrema vigilância. 2. Não podemos nos expor às áreas em que Satanás é mais poderoso. Entendeu aquela situação dele amarrado? Não vai fazer como a gente quando era criança que brincava com o cachorro, né? Chegando próximo dele e depois fugindo para que ele nos pegue, né? Mas antes de pegar, por ele estar preso na corrente, ele levava um tranco. Não brinque com essas áreas. Em outras palavras, não brinque com o inimigo. Não brinque. Não é porque ele está amarrado que a gente pode brincar com ele. Ele é sedutor ainda. As limitações de Satanás não podem nos deixar relapsos às nossas obrigações. Ainda devemos ser firmes na nossa visão de congregar, de aprender mais da palavra de Deus, que é a nossa espada contra ele, contra o inimigo, e o escudo da nossa fé. 4. Reconhecer que precisamos da proteção de Deus e amar a Deus, duas ótimas formas de viver em meio à nossa guerra espiritual. Aplicações que temos nesse texto. Primeiro, reconhecer que precisamos da proteção de Deus. E a segunda, amar a Deus é o outro ponto, ou seja, querer agradar e viver para Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você entende, sabe e vive isso? Aqui entra uma questão importante para nós, para pensarmos. O Evangelho é realmente o poder de Deus. Você entende isso? Significa o seguinte: fala de Cristo, gente. Não tem problema não. Fala. Não se preocupa. Esse é o poder de Deus. É assim que se manifesta o poder desse rei que está governando. Não tenha medo de ser ridicularizado, de ser rejeitado, de alguém ficar com raiva de você. Não se preocupe. Os meus parentes estão indo todo por esse caminho. Você está firme no caminho do Evangelho? Continue. É uma forma de demonstrar que existe poder em Deus por uma outra ação que glorifica o nome de Deus, mesmo que seja contrária a esse mundo. Você percebeu que morrer como um crente é ser feliz no reino? Todos os crentes que morreram com Cristo não estão tristes, estão com Cristo, reinando. O que somos agora? Êxodo 19, 5 a 6 já dizia isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O plano de Deus, e isso aqui é um Apocalipse em Êxodo, é de que Deus tem nesse mundo um reino de sacerdotes
que são essa nação santa que proclama o Evangelho. Isso implica que você e eu devemos ser os sacerdotes de Deus neste mundo e pregar o reino do nosso Deus e viver este reino. E acabando aqui, não tem hora que desanima, não é? Não tem hora que Satanás parece estar ganhando bem a batalha, que nós estamos realmente sendo destruídos. A resposta é não, pois mesmo que algo aconteça conosco, o Evangelho ainda continuará forte, como diz Paulo na 2 de Timóteo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Esse é o reino de Cristo, esse é o reino que se propaga por este mundo, pregação do Evangelho, alcançando e atingindo pessoas. Em outras palavras, não se desanime, continue pregando, continue falando, continue manifestando. Esta é a melhor forma de percebermos o reino de Deus neste mundo, a pregação do Evangelho. E é isso que esse texto está dizendo. Ele não tem mais aquele poder de enganar as nações, e cabe a nós continuar firmes pregando o Evangelho. O que nós estamos fazendo com isso? Levando vida para esse mundo. O que nós estamos fazendo com isso? Colocando pessoas numa situação de verdadeira felicidade. Por isso que uma das artimanhas de Satanás é adulterar o Evangelho. O Evangelho que só fala desse mundo, das alegrias desse mundo, que apontam só coisas desse mundo, que faz com que as pessoas tenham um olhar tão forte para esse mundo, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos faz entender que devemos lutar neste mundo, esperando o retorno do nosso Senhor em glória, e esse é o momento onde reinaremos com Ele, aí sim, corpo e alma. Essa é a forma de entendermos esse texto de maneira reformada e por uma visão que chamamos de amilenista ou milênio inaugurado. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar.